Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Organização Mundial da Saúde declara fim da emergência internacional da Covid-19. Mas isso ainda não significa que a pandemia acabou. E você vai ver também. Oposição aciona a STF depois de perder vagas na CPMI dos atos golpistas. Derrotas foram na Câmara e no Senado. O Ministério da Saúde alerta que o fim da emergência de saúde pública anunciada pela Organização Mundial da Saúde não afasta a necessidade de vacinar a população. Vamos a Brasília, onde a repórter Maria Ferreira tem mais informações ao vivo para a gente. Oi, Maria, boa noite para você. Qual é a recomendação do Ministério da Saúde? A principal recomendação é continuar mantendo esse esquema vacinal, Augusto. Boa noite para você, para a Amanda e para todos que nos acompanham. Segundo a ministra da Saúde, Nízia Trindade, o fim da emergência só mostra que a vacinação foi a responsável pela redução dos casos e principalmente pela redução das mortes em todo o mundo. Mesmo assim, o coronavírus continua circulando e por isso é tão importante que a população continue se vacinando. A ministra ainda ressaltou que é preciso haver uma mobilização da população para combater a desinformação em torno da vacina. O boletim mais recente da Fiocruz alertou que a situação ainda exige cuidado e atenção, porque foram identificados em pelo menos 17 estados do Brasil esse crescimento de casos. Só lembrando que no último dia 24, o governo federal ampliou a campanha de imunização e tornou disponível, então, essa outra dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas a partir dos 18 anos. Portanto, cerca de 97 milhões de brasileiros já podem se vacinar. Importante que todo mundo corra para o posto de saúde mais perto da sua casa. Eu volto com vocês. Obrigado, Maria. 7 milhões de mortes, e segundo o Tedros Adhanom, o diretor da OMS, esse número pode chegar a 20 milhões. Em todo o mundo, né? A subnotificação, quer dizer, pode ser muito maior. A Controladoria Geral da União ainda apura uma possível adulteração nos dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Informações foram lançadas também no sistema da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo registrou um boletim de ocorrência para investigar a suposta falsidade ideológica no registro de vacinação de Jair Bolsonaro. De acordo com as investigações, o ex-presidente teria se vacinado com a dose única da Janssen no dia 19 de julho de 2021, na Unidade Básica de Saúde Parque Peruche, na zona norte da cidade. O que chama a atenção é o e-mail usado no cadastro de vacinação, lula@gmail.com. O presidente nega que tenha tomado tanto essa vacina quanto as da Pfizer, supostamente aplicadas no Rio de Janeiro no ano passado. Um dia antes da data em que consta a falsa aplicação da vacina em São Paulo, Bolsonaro recebeu alta de um hospital privado na cidade, onde ficou internado para tratar uma obstrução intestinal. O boletim de ocorrência registra que a pessoa que supostamente aplicou a vacina em Bolsonaro nunca trabalhou na unidade de saúde indicada. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 9 de janeiro deste ano por funcionários do Programa Municipal de Imunização, o PMI. Desde então, a Controladoria Geral da União investiga a suposta falsidade ideológica. As informações colhidas foram compartilhadas com a Polícia Federal e ajudaram na operação desta semana. Outra inconsistência nos dados envolve o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid Barbosa. No inquérito da Polícia Federal, ele e as 3 filhas teriam se vacinado contra a Covid-19 entre junho e novembro de 2021, quando a vacinação em crianças e adolescentes ainda não havia começado. As doses teriam sido aplicadas no Centro Municipal de Duque de Caxias. Mauro Cid segue preso na Polícia do Exército, em Brasília. Mas a quebra de sigilo revelou que 2 das filhas estavam em Brasília em 22 de junho e 8 de setembro, reforçando os indícios de inserção de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde.
A PF também deve investigar mais uma denúncia contra o ex-militar Ailton Gonçalves Barros. Há indícios de que o homem de confiança do ex-presidente teria dado um golpe no INSS. No portal da Transparência, a esposa do ex-militar, Marinalva Leite da Silva Barros, aparece como viúva e recebe uma pensão de quase R$15 mil líquidos. De acordo com os dados, o vínculo com a pensão começou em outubro de 2008. Em 15 anos, a mulher teria recebido quase R$2,5 milhões. Ailton Gonçalves Barros segue detido na unidade prisional de Benfica, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é acusado de participar de uma suposta organização criminosa que invadiu o sistema do Ministério da Saúde e falsificou os cartões de vacina de Bolsonaro, da filha e de amigos próximos, além de ter mantido conversas insinuando o planejamento de um golpe de Estado. Nós tentamos contato com a defesa de Ailton Gonçalves Barros, mas não obtivemos retorno. Em nota, o Ministério da Saúde diz que todas as informações inseridas no sistema de registro de imunizações do SUS são rastreáveis e feitas mediante cadastro e que não há relato de ataque hacker ao sistema da pasta. Em um compromisso no Rio de Janeiro, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou as investigações da Polícia Federal que podem relacionar envolvidos nos atos golpistas com os suspeitos de fraudar os dados de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, a Polícia Federal identificou algo mais grave ainda, vendo a falsificação dos dados de vacinação do ex-presidente. Essa apuração identificou algo gravíssimo que pode envolver pessoas muito diretamente ligadas ao ex-presidente na mobilização dos atos golpistas, na mobilização de ataques à democracia. Então, em primeiro lugar, continuar apurando com a autonomia que tem a Polícia Federal e o Judiciário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, receba a visita de 38 senadores. Eles podem ir em grupos de até 5 por vez. Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. Ele é investigado por omissão no caso dos ataques golpistas do dia 8 em Brasília. Só foram barrados os senadores Flávio Bolsonaro, do PL, e Marcos Duval, do Podemos. Segundo a decisão, o motivo é que eles também são investigados. A defesa de Torres afirma que ele está com a saúde mental prejudicada. Por isso, os senadores fizeram um pedido de visita, alegando questões humanitárias. O Partido Novo entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal na tentativa de garantir uma vaga na CPMI, que vai investigar os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. Decisões do presidente do Congresso garantiram 2 vagas a mais para os governistas na comissão. O senador Rodrigo Pacheco rejeitou 2 questões de ordem apresentadas pela oposição. A primeira, do Partido Novo, contestava uma decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, que não considerou a legenda na distribuição de vagas da CPMI. Lira alegou que o Novo não elegeu o número mínimo de deputados para ter liderança partidária. Com a rejeição da questão de ordem pelo presidente do Congresso, publicada hoje, o Novo entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Na ação, o partido afirma que a decisão de Arthur Lira desrespeita a Constituição, porque a composição das comissões mistas é feita segundo a proporção de cada partido, independentemente de liderança partidária. Com a retirada do Novo da distribuição, a oposição fica com apenas 3 cadeiras das 16 destinadas à Câmara na CPMI. A base governista fica com 4 vagas. As outras 9 serão ocupadas por partidos independentes. Situação semelhante ocorre no Senado. A outra questão de ordem rejeitada por Rodrigo Pacheco contestou uma manobra do senador Randolfo Rodrigues, que mudou de bloco partidário para garantir uma vaga a mais na distribuição. Os governistas passaram a ter 12 das 16 vagas do Senado. O líder da oposição, o senador Rogério Marinho, afirmou que a troca foi feita tarde demais, mas o presidente do Senado não aceitou o argumento. Rogério Marinho disse, no entanto, que é contra a judicialização e vai buscar outro caminho. Nós iremos recorrer dessa decisão, inicialmente à CCJ. Esperamos que ela tramite com a maior rapidez possível que o caso exige. Com receio de que, de alguma forma, nós tivéssemos a preponderância
ou pelo menos o equilíbrio nesse processo que todos nós desejamos de investigarmos efetivamente o que ocorreu no dia 8. A decisão do presidente Rodrigo Pacheco é a mais democrática e a mais correta. Se a base do governo tem maioria entre os senadores e entre os deputados, é natural que eles possam ter também um número correspondente de integrantes na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O presidente Lula antecipou o pagamento das 2 parcelas do 13º para 30 milhões de segurados do INSS. A primeira parcela será paga em maio e a segunda em junho. O depósito do 13º geralmente é feito nos meses de novembro e dezembro. Para fazer a antecipação, o investimento federal chega a 62 bilhões de reais e o objetivo é estimular a economia. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei que fixa a política do salário mínimo com reajuste acima da inflação. A proposta segue o modelo que foi adotado entre 2007 e 2019 e prevê que o mínimo seja reajustado pela inflação do ano anterior, mais o crescimento da economia de 2 anos antes. Se aprovado pelos parlamentares, o novo cálculo deve entrar em vigor a partir de 2024. Atualmente, o salário mínimo é de R$ 1.320. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou um investimento bilionário em transmissão de energia no Nordeste. A declaração foi feita durante um evento em Fortaleza, no Ceará. O plano de outorgas de transmissão de energia elétrica e que vai definir como serão investidos os recursos para escoar a energia renovável produzida no Nordeste para as outras regiões do Brasil. Nós estamos anunciando 56 bilhões de reais de investimentos em linhas de transmissão no Brasil. Quase que na totalidade delas, no Nordeste brasileiro, passando por Minas Gerais e chegando até São Paulo, que é o grande centro de carga do Brasil. 6 representantes de estados nordestinos participaram da reunião entre o ministro e o consórcio do Nordeste. Aqui nós estamos percebendo a retomada do diálogo, a retomada da colaboração federativa, de estar aqui o ministro de Minas e Energias, sentando com governadores do Nordeste para discutir como encontramos de maneira conjunta as soluções para o desafio da União e dos nossos estados. Durante o encontro, o desenvolvimento de fontes limpas e renováveis permaneceu como a pauta principal. Uma das razões é porque estudos do Ministério das Minas e Energia indicam que o Nordeste, até 2026, pode aumentar em 7 vezes a produção energética. Nós sabemos que não tem nenhuma outra região do Brasil mais fértil, com mais condições de oferecer ao mundo, pelo Brasil, a oportunidade desses investimentos do que o Nordeste brasileiro. O plano deverá destravar 120 bilhões de reais em investimentos privados e viabilizar a geração de 30 gigawatts de energia renovável. Cerca de 36 bilhões deste montante devem ser levantados em 2 leilões ainda neste ano. A Prefeitura de São Paulo deve instalar 20 mil câmeras de monitoramento nas ruas da cidade até 2024. O projeto gerou polêmicas porque algumas delas vão ter reconhecimento facial. Apesar das críticas de entidades e ativistas, a iniciativa pode ajudar a reduzir a criminalidade. Essas imagens são do Sistema de Monitoramento de Salvador, na Bahia. O projeto é conhecido como Cidade Inteligente. Uma única central vai integrar todos os serviços da Prefeitura, como o SAMU, Defesa Civil, Guarda Civil Metropolitana, além das polícias civil e militar, o que deve agilizar o atendimento desde um acidente de trânsito à ocorrência de um roubo. Das 20 mil câmeras que serão instaladas na cidade, 2.500 serão na região central. O sistema que será instalado em São Paulo é parecido com o de Salvador. Por lá, a tecnologia funciona desde 2018 e nesta semana atingiu o número de 800 foragidos presos. Entre eles, um homicida que andava livremente pela cidade e passou por um dos pontos monitorados. Em vários países que contam com esse tipo de ferramenta, os resultados são positivos. Na Argentina, os furtos de veículos na capital Buenos Aires reduziram drasticamente. Lá havia, o prefeito de lá me contava, 500 furtos de
carros, furtos ou roubos de carros por mês, 500. Caiu para 50. Por quê? Porque essa tecnologia identifica a placa e registra se aquela placa é de um veículo com registro de furto ou roubo, que já comunica na central para comunicar às forças policiais. Apesar dos números mostrarem eficiência, em São Paulo, o projeto sofreu críticas por parte de especialistas em proteção de dados pessoais e privacidade. O texto do edital para contratar o serviço precisou ser alterado. Os ativistas apontaram racismo e receio de erro na abordagem, além de violação a direitos privados. A tecnologia não é um problema, mas a gente tem que pensar de forma a construí-la e a usá-la. E aqui, pensando em contextos específicos, tá? Mas falando de forma geral, de forma a proteger direitos também. O professor de Direito da Universidade Federal de São Paulo lembra que nós já somos vigiados em vários lugares. Hoje, nós já estamos submetidos a sistemas como esses diariamente. Quando o indivíduo vai a um shopping center, ele está sendo monitorado o tempo inteiro. Quando ele entra num edifício que tem reconhecimento facial, ele está sendo monitorado o dia inteiro. Todas as nossas vidas hoje são controladas, saibamos ou não, por sistemas eletrônicos. O edital foi ajustado e aprovado pelo Tribunal de Contas do município. E agora a Prefeitura poderá contratar a empresa que vai implantar a infraestrutura para a operação da plataforma. A capital paulista tem mais de 5.000 desaparecidos no banco de dados. A tecnologia poderá, inclusive, ajudar a localizar essas pessoas. As pessoas delinquentes, bandidos, vão saber que na cidade de São Paulo, quando ele for praticar algum ato, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que ele vai estar sendo monitorado e vai ter uma ação contundente de combate à criminalidade. 7 anos e meio depois do rompimento da barragem do Fundão, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, moradores que tiveram as casas destruídas pela lama começaram a receber finalmente as chaves das casas do novo distrito de Bento Rodrigues. As obras dos primeiros imóveis foram concluídas com 4 anos de atraso. O novo Bento Rodrigues fica na zona rural de Mariana. O local foi escolhido pelas 189 famílias que devem morar aqui. Até agora, 123 casas foram finalizadas. Uma escola com capacidade para 140 alunos, um posto de saúde e um de serviço também estão prontos. Seu Zezinho morou por mais de 40 anos no distrito que foi destruído pela lama da barragem do Fundão em 2015 e é um dos líderes da Associação dos Atingidos. Nós vamos ter um problema muito sério de adaptação, porque a gente não vai ter aquele jeito que nós tínhamos lá no Bento de origem. As casas muito melhor, mas não é isso que a gente queria. A gente queria estar lá até hoje no nosso Bento de origem. Pelo primeiro acordo, as casas deveriam ficar prontas em março de 2019, mas as chaves dos primeiros imóveis só estão sendo entregues agora, 4 anos depois do prazo inicial. Segundo a Fundação Renova, responsável pela reparação dos danos da tragédia, além da pandemia, a participação dos moradores no desenvolvimento dos projetos também tornou o processo de construção mais lento. As casas têm características parecidas com as dos imóveis do antigo distrito. Os arquitetos conversaram com cada morador para definir o projeto, mas aqui o tamanho é diferente. As construções são pelo menos 20% maiores. Depois de tanta espera, seu Zezinho não ficou satisfeito. Ele reclama principalmente do acabamento da casa dele. Está com grade de alumínio, portão de alumínio. Então isso é um absurdo. Os tijolinhos todos caindo, faltou pedreiro. Em nota, a Fundação Renova disse que eventuais reparos necessários nas casas fazem parte da programação e que as chaves só serão entregues após vistoria, que pode ser acompanhada pela assessoria técnica independente. A entidade informou também que a mudança das famílias vai acontecer de forma gradativa, de acordo com o interesse de cada uma. Certeza mesmo é que as obras no novo Bento Rodrigues estão longe de acabar. Operários e máquinas seguem trabalhando no local. Só pego a chave depois de tudo prontinho, arrumadinho. E outra, eu tenho todos os acordos na mão. Ninguém vai mudar antes de tudo pronto. Tem igreja que nem começou a construir. Como que nós vamos morar? Como que nós vamos morar? Como que nós vamos viver? A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou o acesso à vacina contra a gripe para todas as pessoas, inclusive para crianças de mais de 6 meses de idade. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tony Vendramini, que tem todas as informações. Vacina liberada por aí então, Tony.
É isso mesmo. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Antes dessa decisão, a vacinação só estava disponível para grupos prioritários, como idosos, crianças, pessoas com comorbidades. Agora não. Qualquer pessoa com mais de 6 meses pode ir ao posto e ser imunizada. A Prefeitura pretende aumentar a adesão, já que menos de 10% das crianças e 30% dos idosos foram vacinados. Amanhã é o dia D da vacinação aqui no Rio de Janeiro. 500 postos na capital fluminense vão funcionar das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Amanda, Augusto. Obrigada, Tony. Um projeto feito por médicos voluntários leva saúde e esperança para pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social em São Paulo. A ação beneficia principalmente aqueles que não têm acesso a consultas médicas. Tudo começa neste estacionamento no centro da capital paulista. Aqui são separados todos os medicamentos e também lanches que serão entregues. A pose para a foto é uma regra antes de começar os atendimentos. O projeto Médicos nas Ruas da ONG Bem da Madrugada existe há mais de 20 anos. Durante a pandemia, eram 50 voluntários. Hoje já são 200. Diminuiu a assistência em todos os sentidos, então a gente sentiu a necessidade de ir para as ruas e fazer uma busca ativa nesse sentido para dar uma assistência para essa população que ficou mais vulnerável. Em 2022, o Brasil tinha 192 mil pessoas morando nas ruas. O estado de São Paulo, 80 mil e a capital paulista, 48 mil. Para atender essa população, tendas são montadas no pátio do colégio, no centro da cidade de São Paulo, para receber quem mais precisa. Marcelo aqui estava voltando para casa quando foi surpreendido, levou uma mordida de um cachorro e aí fizeram até um curativo nele. Só que esse curativo, que era para ser trocado daí a 3 dias, ficou durante 8 dias nele. E hoje, ele passando aqui pelo pátio do colégio, encontrou essa turma e acabou trocando o curativo. Tô achando bom, obrigado, eu agradeço muito a equipe. Jéssica passou por cirurgia na perna há 3 anos e não deu continuidade ao tratamento. Procura, né? A senhora faz algum acompanhamento? Não faço, entendeu? Mas o que? Foi uma cirurgia intensa, certo? Foi um tumor pequeno, um tumor ósseo. Médicos veterinários também participam do projeto, cuidando dos animais que vivem nas ruas. Olavo veio trazer a cadelinha Rubânia para atendimento. Sim, ela tomou hemoformo e estamos marcando a castração para ela. Todo mundo aqui vem depois do expediente, vem depois de plantões, de uma rotina exaustiva. E o pessoal chega cansado e a gente sai restaurado daqui. Essa turma aqui veio para trazer alegria para as crianças. Às vezes a pessoa que está aqui, ele não precisa do remédio especificamente. Às vezes só precisa escutar, que alguém escute a história dele e pergunte como foi seu dia. Só o fato de a gente estar conversando com a pessoa, olhando no olho, da gente sentindo aquela firmeza, aquela educação de tratar a gente, é muito bom. A Prefeitura de São Paulo assinou o primeiro acordo de leniência da história da capital paulista em uma negociação que prevê o pagamento de R$10 milhões e 200 mil. A empresa envolvida é responsável pela produção de placas e parafusos usados em procedimentos cirúrgicos entre os anos de 2011 e 2017 e teria participado de esquemas de corrupção oferecendo vantagens para vencer licitações. Em nota, a Medartes Brasil reafirmou que procurou voluntariamente a Prefeitura para colaborar em entregar os indícios de irregularidades levantados em uma apuração interna. O dinheiro, que deve ser pago em até 60 dias, será destinado à Secretaria da Saúde. De 1º de janeiro a 27 de abril, o Cerrado Brasileiro perdeu 2.133 quilômetros quadrados de vegetação. Foi a maior área desmatada durante o período nos últimos 5 anos na região. Já na Amazônia, houve queda de 830 quilômetros quadrados no desmatamento, se comparado aos 4 primeiros meses do ano passado. As informações são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 5 de maio é o Dia Mundial da Língua Portuguesa. E para celebrar esse idioma tão rico e repleto de peculiaridades, tá aí uma palavra bonita, né?
O destaque da celebração deste ano é a ligação entre língua e canção. Você sabia que hoje é o Dia Internacional da Língua Portuguesa? Não, eu descobri hoje vindo aqui no museu. Eu achei muito interessante, esse museu é muito legal, tem bastante coisas que a gente pode aprender aqui. É a primeira vez que eu venho no museu e estou muito feliz porque eu fiquei sabendo que ele tinha pegado fogo, né, a primeira sede do museu, e teve essa reforma, está super interativo. A data que celebra o 5º idioma mais falado do mundo foi oficialmente estabelecida pela Unesco em 2019. A língua portuguesa é falada por mais de 280 milhões de pessoas em cerca de 9 países. E aí a gente acaba descobrindo que a gente fala muitas línguas nesse português que a gente fala no Brasil, e é isso que a gente celebra aqui. Então o público tem muito interesse e descobre, olha, eu falo um pouco de tupi, eu falo um pouco de banto, vai descobrindo outras línguas dentro do próprio dia a dia da língua que ele fala. Comemorado pela primeira vez em 2020, este dia simbólico busca discutir o crescimento do idioma pelo mundo e afirmá-lo como uma língua global de ciência, cultura, economia, diplomacia e paz. O português é a nossa língua-mãe, é por meio dele que nos comunicamos. E aqui, ao lado da Estação da Luz, no centro de São Paulo, por onde passam milhares de pessoas todos os dias, está um dos guardiões do nosso idioma, o Museu da Língua Portuguesa. Para celebrar o idioma tão rico e repleto de peculiaridades, o museu preparou uma programação especial voltada para este 5 de maio. Neste ano, o Dia Mundial da Língua Portuguesa tem como tema língua e canção. Porque a nossa cultura é uma cultura profundamente oral. A gente é um povo não letrado. Então a gente, na realidade, tem contato pela poesia com essa dimensão via música, via canção. A programação especial para destacar a potência e a diversidade do nosso idioma e da música brasileira continua amanhã no Museu da Língua Portuguesa, a partir das 11 horas. A entrada é gratuita. Na cultura brasileira, a canção também é um gênero literário. Tem a dimensão rítmica da nossa música, vai ter funk, o funk de São Paulo, fluxo, porque eu acho que a língua viva ela é importante estar aqui dentro do museu. Um show que chama Caipira, trazendo todo o lirismo da música caipira. Mais de 6 milhões de toneladas de lixo são despejadas todos os anos nos oceanos, grande parte formada por plástico. Para alertar as pessoas sobre esse grave problema ambiental, um navio francês está visitando várias cidades do mundo para mostrar como reciclar. No Brasil, a capital pernambucana foi escolhida pela expedição. Ambientalistas da ONG francesa Plastic Odyssey estão há 6 meses a bordo desse navio para conscientizar o mundo sobre a importância de reciclar o plástico que polui oceanos e prejudica o meio ambiente. A expedição está no Recife, única cidade brasileira a receber o projeto. Simon, fundador da ONG, explica que a ideia é mostrar que é possível reduzir o uso do plástico e encontrar alternativas. Essa é a parte mais difícil. Existem várias soluções diferentes. Por exemplo, garrafas de plástico podem ser trocadas por garrafas reutilizáveis. Podemos parar de jogar fora sacolas de plástico. Então, nós precisamos estudar qual alternativa é a melhor. Essa é a parte mais difícil. A ONG montou um laboratório de reciclagem no navio. Os resíduos recolhidos aqui na capital pernambucana são trazidos e processados nessas máquinas. Em poucas horas, o plástico que seria descartado como lixo ganha uma nova utilidade, como essa cadeira. O material reciclado também se transforma em telha, blocos que imitam concreto e até mesmo combustível. Na capital pernambucana, os ambientalistas promovem ainda oficinas para ensinar empreendedores do ramo de reciclagem a reaproveitar o plástico de diferentes maneiras. A sustentabilidade ela vem mostrando que tem outras opções a ser feitas, com plástico, com resíduo. Então, isso é mostrado muito nessa exposição. O trabalho dos ambientalistas já foi visto por habitantes de 7 capitais no mundo. A expedição, prevista para durar 3 anos, pretende visitar 30 países. Aqui no Recife, o navio fica até o dia 25 de maio. Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Eu te espero aqui amanhã, 9h30 da noite. Estarei de plantão esperando por você com todas as notícias da coroação da realeza britânica. Príncipe Charles, que já virou, né? Rei Charles III. Até lá, boa noite.